Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula número 3 de métodos quantitativos. O tema de hoje, estatística inferencial, parte 1. Recados importantes da nossa aula. É interessante que você tenha feito a leitura da unidade 3 do livro de métodos quantitativos para vir para a aula de hoje, uma aula bem específica. A gente vai fazer cálculos de erros, encontrar um determinado erro para esse cálculo. Depois eu vou trabalhar uma opção de diminuir esse erro, determinar qual é o erro que eu preciso para um determinado levantamento. A apresentação de uma média, por exemplo. Apresentei uma média das alturas ou a média do peso lá dos funcionários. Eu quero que o meu erro seja no máximo lá, quando eu determinar a média dos quilos, seja de no máximo 2 quilos. Para isso eu vou ter uma fórmula do erro, que é uma fórmula que vai ser disponibilizada, já está disponibilizada no material complementar de vocês. Só que no livro, em cada sessão, nós temos a situação, problema que a gente resolve aqui na sala, mas lá também tem um exercício usando o mesmo tema e feito passo a passo para você entender o que a gente vai fazer aqui na resolução de todas essas SPs, que são 4 no total. E também isso vale para a próxima aula, que também é uma aula específica, é bem voltada para cálculos minuciosos ali de métodos quantitativos, e para isso a gente tem que entender qual é o objetivo. Nós estamos pensando na empresa, nossa empresa ainda é a empresa que foi intitulada Empresa M, aquela empresa que tem 30 mil funcionários. Nós fizemos uma amostra de tamanho 20, ou seja, nós pegamos 20 funcionários dessa empresa, uma amostra significativa para representar os 30 mil funcionários. A gente continua com ela, só que hoje com uma outra visão. A gente vai trabalhar no outro cenário. Nossa empresa, M, é uma empresa prestadora de serviço. Ela vai participar de uma concorrência e a empresa N de navio vai estar contratando essas empresas. A gente vai ter que dar algumas informações e também testar os dados que nós vamos apresentar aqui para saber se a nossa empresa ela tem credibilidade também na informação lá de algumas variáveis, como o peso dos funcionários e também a altura, para a utilização dos equipamentos de proteção individual que a empresa N está fornecendo. Vamos lá ao resumo da nossa aula, que tem como foco aqui noções de probabilidade. Quando um evento ele pode acontecer, a gente determina aqui o percentual de chances, distribuição de estimadores, testes de hipóteses para a média aqui. Aula número 3, a gente tem aqui já o nosso contextualizando, mensurar as chances de ocorrerem erros e acertos nas tomadas de decisão, mensurar a chance aqui de determinado estimador, aquela estimativa que a gente fez, ele pertencer a um determinado intervalo e também trabalhar algumas hipóteses de alguns fatores acontecerem. Aí nós temos duas perguntas aqui. Qual é a chance de você ser atingido por um raio? E qual a chance de ganhar na loteria? Só a título de curiosidade, a gente tem uma chance maior de ser atingida pelo raio. Porque para ganhar na loteria lá, a gente tem uma probabilidade, são 50 milhões e 68 mil e alguma coisa lá, de chances de você poder acertar. Quer dizer, se você tiver um bilhete, é uma chance em 50 milhões e 68 mil e cento e alguma coisa lá. Quer dizer, é bem mais difícil a gente ganhar nessa loteria esportiva. A gente pode trabalhar essas probabilidades e gerar um percentual de chances. Se você comprar um bilhete, comprar 2, 10, 100, a gente consegue isso com a nossa probabilidade. Outro fator interessante, conhecimento que a gente precisa para essa aula. A gente já falou sobre a amostragem, que é aquela quantidade de 20 funcionários da empresa M. Métodos tabulares e gráficos também a gente analisou lá na primeira aula. Medidas de posição, média, moda e mediana, de dispersão, coeficiente de variação, variância e desvio padrão. Também cálculo de porcentagem e também aritmética básica. São dados que a gente precisa para atender as informações da nossa aula de hoje e saber quais são as ferramentas necessárias aqui para uma tomada de decisão, mas a decisão que a gente quer tomar com margens de segurança. Eu sei que eu vou ter possibilidade de incorrer em algum tipo de erro, mas eu quero ter aquele erro calculado. Eu quero saber qual o tamanho do erro e também qual o tamanho da amostra que eu preciso ter para reduzir esse erro. E tudo isso a gente consegue fazer os cálculos aqui com métodos quantitativos. Sempre pensando, é uma ferramenta de gestão. A gente vai utilizar para ajudar a empresa a tomar as suas decisões.
Noções de probabilidade. Probabilidade seriam as chances de um evento acontecer. E essa probabilidade eu posso tanto apresentá-la em forma de uma fração, de um número decimal ou então de uma porcentagem, dependendo como o gabarito do exercício estiver pedindo. Vamos dar uma olhada no enunciado. Aqui você se lembra daquela tabela que foi montada lá na página 83 do livro? Vamos deixar aqui de novo para você saber que essa amostra aqui da empresa M está lá na página 83. Para tanto, nós vamos considerar essa amostra aqui dos funcionários da empresa, que a gente intitulou aqui Empresa M. E nós temos aqui 20 funcionários, as variáveis, a idade, nós temos o peso, a altura, sexo, cor dos olhos, raça e a satisfação aqui dos funcionários com relação ao emprego e também as condições de trabalho. Daqui a pouco eu explico essas setas ali apresentadas. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada nessa tabela e vamos pensar aqui numa probabilidade de 2 eventos acontecer. Vamos analisar os 2 eventos. Considerando essa tabela aqui, que está na figura anterior, a probabilidade de a gente sortear aqui ao acaso e selecionarmos um funcionário dessa empresa aqui que possui uma altura maior ou igual a 1,80 m e menor que 2 metros, vai ser de quanto? Aí nós estamos colocando aqui na memória de cálculo quais são essas medidas. Voltando um pouquinho na tabela, a gente tem a seta aqui mostrando que a altura é 1,85, 1,81, 1,80 e 1,88, que está dentro desse intervalo que a gente precisa. Estão vendo ali que são 4. Aí eu vou ter aqui os nossos dados, a gente vai ter N de alfa e N de ômega aqui. Mas o que ele quer dizer? Eu tenho o número 4 aqui, que são os casos favoráveis, 4 funcionários com aquela altura, que vai estar dentro desse intervalo, e também os nossos casos possíveis, que são 20. Aí eu faço 4 dividido por 20, eu tenho a informação em forma de fração. Dividindo da 0,2, tenho informação aqui em número decimal, multiplicando por 100, eu tenho essa informação em porcentagem. Isso quer dizer que a probabilidade do evento A acontecer, em que a nossa variável x ele é maior ou igual a 1,80 m e menor ou igual a 2 metros, nós temos 20% de chances desse evento acontecer. Probabilidade, é bem tranquilo fazer isso aqui, é só a gente pensar nos casos possíveis e nos casos favoráveis também, monta uma fração ali, fica muito mais fácil. Só que a gente vai evoluir um pouco na nossa aula, a gente vai trabalhar com curva normal. Se você der uma olhada no livro lá, você vai perceber essa curva, nós damos nome para ela, a gente chama de curva gaussiana, em forma de sino aqui, a curva de Gauss. Então, a curva normal, que a gente percebe aqui, é uma linha contornando os pontos e obedece uma regra matemática aqui, que a gente vai chamar do tipo exponencial aqui. Muito bom, eu tenho essa minha curva. Aqui nós temos também alguns dados aqui. Lembra, a gente estava utilizando aquela média amostral, que era um X com um tracinho em cima. Agora nós vamos mudar, a gente vai ter a média populacional, vamos ter a letra grega mi aqui. Também nós vamos ter o sigma elevado ao quadrado, que seria a variância populacional, e o desvio padrão. Ok. Fazendo uma leitura desse gráfico aqui, talvez a pergunta, a frequência das alturas de uma amostra de 167 da empresa M, numa curva normal. O que é esse 167? Quer dizer que eu tenho 167 pontos aqui. A gente fez uma pesquisa com 167 pessoas e eles foram falando para a gente, olha, a chance de a gente escolher uma pessoa que tenha 1,55 m aqui é bem pequena, olha, tem uma pessoa só que tem essa altura. A gente escolhesse lá uma pessoa que estivesse entre 1,85 e 1,90. A gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, já aumenta a chance. Porém, a maior chance de a gente escolher aleatoriamente uma pessoa aqui e ela ter altura, a chance dessa pessoa ser escolhida, seria 1,75 m. Por quê? 1,75 m é a quantidade aqui que aparece com maior frequência aqui na nossa tabela. A gente pode fazer essas leituras. Um fato interessante também para a nossa aula é que nós estávamos trabalhando com a variável x.
Agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai ter que fazer uma transformação ali. A média a gente vai mudar o símbolo dela, a variância e o desvio padrão. Por que, professor, a gente vai fazer isso? A gente só vai alterar essas variáveis, os símbolos a gente vai utilizar para que a gente possa utilizar a nossa fórmula para transformar x em z, porque a gente vai ter que utilizar uma tabela que muito difícil conseguir aqueles valores que estão lá, mas porém a tabela já foi resumida, os dados já estão todos prontos. A gente vai ver como nós localizamos esses pontos na tabela simplesmente encontrando uma coordenada. Mas essa alteração aqui dos símbolos vai funcionar ali, ao invés de a gente utilizar o xizinho com tracinho, a gente vai usar uma letra grega, a minha ali, para só mudar, para a gente utilizar na nossa fórmula. E qual que é a fórmula? Deixa eu te mostrar. A fórmula para fazer essa transformação vai ser essa aqui, olha, z. Nós temos o x, que vai ser a nossa variável, o mi, que vai ser a nossa média, dividido pelo desvio padrão. Aqui são as possibilidades que a gente tem de curva de distribuição normal, são várias, depende em qual momento aqui o exercício pede um dado, a gente vai ter que fazer o cálculo, então tem que ficar bem atento a essas perguntas. Um exemplo, tá? Nós fomos lá, utilizamos a nossa variável z, fizemos todos os nossos cálculos, encontramos, por exemplo, aqui o número 0,309. A gente vai lá para a tabela Z. Como é que eu localizo o nosso valor aqui? Eu venho para cá e pego o 0,0 e aqui o 0,5. Quer dizer que o valor que eu estou procurando é 0,05, aqui no caso seria o número negativo. Um outro caso, se ele estiver procurando lá o número 206, a gente vai ligar esses números aqui e o número procurado vai ser o 0,995. Isso depende de como o exercício vai trabalhar o seu pedido. A gente vai fazer o desenvolvimento aqui de cada um deles e dependendo do enunciado da nossa atividade, a gente vai lá para a tabela, encontra o valor, faz as transformações e aí consegue apresentar o percentual realmente daquele fato ocorrer ou não. SP1, representação de variáveis. Já vamos fazer a nossa utilização aqui pensando nessa mudança das variáveis e também na utilização da tabela Z. Vamos às nossas perguntas. Com base aqui em uma amostra de funcionários da empresa M, a nossa empresa lá, é possível medir a chance de sortear um funcionário da empresa e este ser do sexo masculino? Então, nossa primeira pergunta. É claro que a gente pode fazer isso, a gente só tem que determinar qual é o percentual. Ou então, qual a chance dele pesar 70 quilos ou mais? A primeira aqui, ela é bem fácil. A gente vai escolher uma pessoa que seja do sexo masculino. A gente já fez isso em aulas anteriores, né? A gente vai chamar a variável A aqui, funcionário sorteado, para que ele seja do sexo masculino. Probabilidade de A acontecer. O X, a gente vai chamar de sexo masculino. O número de homens lá na amostra é de 11 homens, num total de 20. Isso quer dizer que a probabilidade desse evento ocorrer é 11, que são os números favoráveis, dividido por 20, que são os números possíveis. Vai dar 0,55, total 55%. Essa parte é muito fácil, muito tranquila para calcular a probabilidade. Eu só tenho que contar lá na minha amostra, determinar qual o valor que eu preciso, e aí eu vejo favoráveis e possíveis, faço uma divisão simples ali, com calculadora simples. Só que agora eu quero trabalhar uma outra situação, agora a gente vai pensar na curva de distribuição. Vamos ficar bem atento agora. A variável B que nós vamos utilizar, vamos sortear uma pessoa lá para que ela tenha 70 quilos ou mais. Variável B. Nossa probabilidade aqui é que o y ele seja maior ou igual a 70. Vamos ao cálculo. O que eu falei para você, olha, para utilizar a nossa tabela Z, nós vamos ter que fazer o seguinte. Até então a gente utilizava o x com tracinho em cima, o y, agora nós vamos utilizar a letra grega mi. O valor vai continuar sendo o mesmo, ó. A média vai ser o mi, a nossa variância vai ser o sigma elevado ao quadrado, continua também sendo o mesmo valor, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variável. Até tem aqui, ó, para você lembrar, como é que eu encontro o desvio padrão, professor? Faz a raiz quadrada da variável, da variância. A variância aqui é 139,7, eu faço a raiz quadrada, ó, chego aqui no meu desvio padrão.
E esses cálculos aqui, esses valores, eles foram desenvolvidos no livro também, bem passo a passo, resolução passo a passo, lá na página 120. Aqui a gente vai utilizá-los para atingir o objetivo aqui do nosso exercício. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada lá, vamos ler tudo isso aqui. Probabilidade do evento B acontecer. A gente quer um Y que ele seja maior ou igual a 70. Vamos tentar explicar por que ele está colocando esse 1 inteiro aqui, menos essa probabilidade de acontecer. Aqui na nossa fórmula, que eu vou utilizar para encontrar o Z na tabela, vou pegar a minha variável. Qual é a minha variável? 70 quilos. Qual foi a média que nós encontramos? A média foi 76,05. E qual foi o desvio padrão? 11,07. Eu só substituí, coloquei os dados aqui, chegamos a menos 0,5 fazendo as nossas transformações. E ele vai dizer que essa probabilidade ela é igual 0,39. Professor, onde é que a gente encontra esse valor e qual a relação dele com o 0,5 que a gente acabou de encontrar? É bem simples, olha, eu vou procurar na tabela o número mais próximo de 0,309. Ele já tem esse valor, ó, 0,309 aqui. Eu ligo nas minhas coordenadas, eu tenho menos 0 e 0,5. Aqui geralmente a gente tem os números inteiros e aqui a gente tem a parte decimal. Eu tenho aqui menos 0,5, ele equivale ao 0,309. Tá, o que a gente vai fazer agora com esse valor que nós encontramos? Agora, a gente vai pegar esse dado. Uma das intenções é a gente apresentar isso dentro de um gráfico. Então, perceba, olha, esse espaço que nós estamos encontrando ali, aquele 0,309, seria equivalente a um espaço ali até os 70 quilos. Só que o que ele quer saber é um valor que seja igual ou maior que 70 quilos. Eu tenho que localizar esse valor dentro do meu gráfico, dentro da minha parábola, e aí a gente vai ter que determinar a diferença entre eles. Vamos lá para eu te mostrar. Muito bom, olha, nós chegamos até essa parte aqui, 1 menos a nossa probabilidade. A gente encontrou aquele 0,5 lá e descobrimos que na tabela ele equivale ao 0,309. O 0,309 é esse espaço aqui, olha, que é o que vai de 0 até 70 quilos. É como se a gente estivesse encontrando esse espaço amostral aqui. Porém, o que ele quer? Ele quer os valores maiores que o Z. Quer dizer, o que ele está procurando são 70 quilos ou mais. Se até aqui eu tenho 70 quilos, daqui para cá eu tenho os valores a mais. Então, isso aqui, olha, esse espaço que a gente está riscando aqui, é exatamente o valor que ele precisa. Toda a minha curva, o lado direito da minha média tem 50%, o lado esquerdo tem 50%. Quer dizer que ele equivale a 1 inteiro, ou 100%. Como eu já encontrei esse valor 309, se da minha curva eu retirar o 0,309, eu vou ter exatamente o valor que eu preciso aqui, que é esse espaço que compreende os valores maiores ou igual a 70. Por isso que ele vai pegar aqui 1 inteiro menos 0,309 e vai chegar a 69,1. Fechando o nosso exercício, a gente vai dizer o seguinte, olha, a probabilidade do funcionário ser escolhido lá, ele ser do sexo masculino, é de 55%. A gente pegou 11, dividiu por 20, deu 55. Probabilidade de sortear um funcionário e que ele seja do sexo masculino é igual a 55. E desse funcionário ele ter 70 quilogramas ou mais, é de 69,1%, graças ao cálculo que a gente fez aqui, utilizando a nossa curva de distribuição normal. Aí, para fechar a nossa ideia aqui do uso da nossa curva de distribuição, a gente tem que passar por esse processo. Eu tenho que encontrar média, tenho que encontrar desvio padrão, tenho que encontrar variância e depois eu faço a mudança das letras lá para utilizar a nossa fórmula da tabela Z, encontro qual é o intervalo, que a gente também vai dar uma olhada em mais um exercício aqui, e esse valor eu vou lá na tabela
encontro as coordenadas e vejo realmente quanto ele está valendo aqui. E aí eu preciso entender qual é o pedido do exercício. Professor, sempre vai ser assim? Não necessariamente. O exercício pode pedir valor maior ou menor que a média. A gente não sabe ainda, a gente tem que ver, analisar cada um desses. No caso ali, ele queria um valor maior ou igual a 70. O 0,309 era igual a 70, o que era maior era toda a minha curva, que é 100%, menos aquele valor que a gente encontrou. Eu já tenho lá o percentual de chances daquele evento acontecer. Distribuição de estimadores, a gente já vai direto para o exercício, para que a gente possa analisar bem passo a passo ali como isso acontece. Vamos lá. Primeiro aqui, quando a gente tem essa variável que ele coloca aqui, um x contra assim um n, isso aqui quer dizer que a gente vai ter que utilizar a nossa curva normal. Sempre que aparecer isso, é porque a gente vai utilizar a curva normal. A média populacional, ele só traz aqui a nossa letra e ele já está dizendo que a variância populacional é igual a 4. O que ele fez? Ele já fez todos os cálculos e apresentou variância igual a 4. Observada a dada população, a gente quer aqui com uma precisão de 95%. Vou te mostrar o que seria isso dentro do gráfico. Qual é o erro máximo? O erro máximo que cometemos ao estimar a verdadeira média dessa população com base numa amostra de tamanho 30, ou seja, com 30 funcionários. Qual é o erro máximo que eu posso cometer quando eu estimo essa média e tenho lá 30 funcionários e pensando numa precisão, eu quero uma precisão lá de 95%. E eu quero utilizar 30 pessoas para fazer esse levantamento. De quanto vai ser o meu erro? A gente consegue calcular isso, porque se eu ampliar ou reduzir a quantidade da minha amostra, a quantidade de pessoas ali, eu também tenho alteração nesse erro. E a fórmula? A fórmula está disponibilizada lá no material complementar. Vamos lá, vamos entender como funciona isso aqui. Fórmula do erro apresentada aqui para você. Também no livro lá você tem acesso a essa forma na leitura do livro. A gente tem a probabilidade do evento acontecer e a nossa precisão é de 95%. Vamos entender aqui, ó, precisão de 95%, a gente coloca no centro do gráfico. Professor, por que tem esse 2,5 aqui e o 2,5 aqui? É simples, olha, porque toda a minha curva equivale a 100. Menos 95, que é a precisão, sobra 5. Eu divido por 2, quer dizer que cada cantinho aqui equivale a 2,5. Muito bom. E aí ele vai dar a informação, que ele já disse que a variância vale 4, eu venho só depois substituir. O tamanho da minha amostra é 30, eu substituo na fórmula. O meu Z lambda, que é o ZY aqui, eu não sei quanto que é esse valor que a gente vai ter que procurar. Mas eu sei que a precisão é de 95%. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar esse espaço aqui, olha, toda essa curva, os 95 mais o 2,5 aqui, o que vai fazer com que nós tenhamos que somar o 95 mais 2,5 aqui. Professor, mas está 0,025 e 0,95. O que a gente fez? A gente pegou lá o 95% e dividiu por 100 e pegou o 2,5 e dividiu por 100 também, porque a gente não pode fazer a soma aqui em porcentagem. Então, o 2,5 ficou 0,025 e o 95%, 0,95. Eu somo os dois, vai dar 0,975. Vou procurar isso lá na minha tabela. Ele está dizendo que o Z lambda, o valor que eu estou procurando, é igual a 1,96. Olha aqui na tabela Z. Olha o valor aqui, valor mais próximo, a gente tem exatamente 0,975. 0 aqui. Nas minhas coordenadas, olha, a gente colocou uma setinha para você entender, tá 1,9 e aqui o 6. Aqui a nossa parte inteira, mais o decimal. Isso quer dizer que o 0,975 da tabela equivale a 1,96. Por que a gente faz esse cálculo? Porque agora eu vou colocar aqui na tabela, ó, vou colocar na fórmula, Z lambda 1,96 que a gente encontrou, variância ele já deu, tamanho da amostra também. Faz todo o cálculo, vai chegar aqui. O erro máximo que eu vou cometer, utilizando aqui essa amostra de tamanho 30, vai ser igual a 0,72. O meu erro máximo que eu tenho para essa informação, se eu usar ali um total de
30 pessoas. Eu posso fazer uma alteração nesse valor? Posso aumentar? Posso reduzir? Sim, eu posso. Utilizando os meus cálculos, a gente trabalha ali a nossa fórmula. A gente tem uma outra fórmula em que o erro ele pode ser determinado também. É simples, a gente vai só fazer a nossa alteração de valores. Vamos lá para o segundo tópico. Agora, com uma precisão de 90%, uma precisão aqui de 90%, qual é o tamanho da amostra? Ou seja, quantas pessoas eu preciso entrevistar para que o erro ele seja no máximo 1, erro igual a 1. Aí, olha, fica tranquilo, porque a gente vai utilizar uma outra fórmula agora, também disponibilizada, também está lá no livro para você dar uma olhada nessa fórmula, como ela funciona. Está aqui N. O que, que muda? Só muda aqui embaixo, só E elevado ao quadrado, que é o erro elevado ao quadrado. Agora, o nosso Y é 90%. Se é 90%, a gente vai fazer 100 menos 90, que vai dar 10, divide por 2. A gente tem aqui os cantinhos que valem 5. Aí, como é a precisão, eu vou somar aqui esse valor. Deixa eu limpar aqui para a gente saber o que a gente está somando aqui. A gente está somando os 90 mais os 5. Aqui já está em número decimal. Aqui equivale ao 5%, aqui 95 é 90%. A gente tem 0,95. Então, onde é que encontra esse valor? Lá na tabela Z. A gente dá uma olhada aqui, ó. O número mais próximo é o 95,05 na tabela, que todos os cálculos foram feitos. A extremidade eu tenho 1,6 e 1,5. Quer dizer que o meu Z lambda, ZY, é igual a 1,65. Agora, eu só preciso pegar esse valor que eu consegui determinar depois do levantamento lá de 90% de precisão, mais os 5%, que é o meu cantinho lá, 1,65. Coloco na fórmula, 1,65 elevado ao quadrado, a variância, o exercício já deu que era 4. E o erro? O erro a gente quer o erro de tamanho 1. Pego ele e elevo ao quadrado. Total, 11. O que quer dizer esse 11? Para que a gente tenha uma precisão de 90%, e o que o meu erro seja, no máximo, erro 1, nós vamos precisar fazer uma pesquisa aqui com 11 pessoas para chegar nesse nosso valor. E, a partir disso, a gente pode tomar as nossas decisões, quem vão ser as pessoas, que tipo de amostra a gente vai utilizar. Mas eu sei que eu preciso de uma amostra ali que tenha 11 pessoas com a precisão de 90 para que a gente tenha o erro tamanho 1 ali para esse cálculo. Vamos calcular o erro de um evento acontecer. O que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando entender como funcionam essas fórmulas, como funciona a tabela, porque daqui a pouco a nossa empresa ela vai participar de uma concorrência. Eu vou ter que dar um dado lá para a empresa N, que é a empresa contratante, e eu quero dar um dado correto, um dado certo, para que a gente possa mostrar credibilidade na empresa e que a gente consegue fazer esses cálculos. Professor, mas se a gente pensar na contabilidade, pensar no desenvolvimento da empresa, isso realmente vai acontecer em casos específicos. A gente está abrindo aqui leques de possibilidades. Se eu tivesse que só fazer uma apresentação de um tipo de amostra, eu utilizo uma forma. Porém, se eu estiver preocupado com informações mais específicas, para participar de uma concorrência, por exemplo, nesse caso, porque lá a empresa N, ela vai fornecer equipamentos de proteção individual. Ela precisa que o peso das pessoas que vão utilizar os equipamentos sejam, no máximo, uma quantidade, porque vai fornecer lá, quem sabe, o calçado de segurança. Também o tamanho das pessoas sejam o máximo que eles precisam, porque eles vão oferecer, de repente, um tipo de roupa ou equipamento, e aí a gente vai ter que ter um tamanho de pessoa específico para isso. É uma exigência da empresa. Ela encontrou uma empresa que atende essas necessidades, ela vai lá e fecha o contrato. Vamos analisar agora esse cálculo do erro, como ele vai funcionar aqui. Com uma probabilidade de 95% de acerto, qual é o erro máximo que estamos cometendo ao aproximar a média dos pesos aqui dos funcionários da empresa aqui a 76,05. Eu já quero determinar, vou dizer, olha, a média dos pesos dos funcionários é 76,05. Qual vai ser o meu erro maior? E qual deveria ser o tamanho da amostra, ou seja, quantas pessoas eu teria que colocar nessa amostra para que o meu erro ele fosse de, no máximo,
2 quilos. Vocês vão perceber que ele apresentando essa média aqui, a gente vai ter um erro aí de 5 quilos e alguma coisa. Ele vai querer reduzir depois a 2 quilos. A nossa amostra aqui, ela tem 20 funcionários. Eu quero ver quantos funcionários eu tenho que ter para que esse meu erro, ele seja somente de 2 quilos. Deu para entender que a gente tem possibilidades de ficar trabalhando esses dados aqui até chegar em algo que seja favorável para a empresa e também ela consiga comprovar essas informações, porque nós vamos pegar aquela tabela dos 20 funcionários, que é a nossa amostra, e nós vamos mandar lá para o contratante. Ele também vai fazer os cálculos lá e ele quer saber se a gente consegue também chegar nos valores apresentados aqui e confirmar cada um do que a gente apresentou. A gente vai falar sobre quilos e também a altura dos funcionários. Mas vamos atender a esse nosso tópico, que a gente está dizendo para eles lá que a nossa média de altura aqui ela está em torno de 7,5. Vamos lá, como não temos a variância populacional, nós vamos utilizar aqui a nossa variância normal, que é de 137,9. Lembrando que a gente está trabalhando aqui a situação do peso lá dos funcionários, tá? Em que a variância já foi calculada, que é 137,9, o tamanho da minha amostra é 20, a precisão que ele está querendo lá é uma precisão de 95%, aí ele vai dizer, o Z-lambda é igual a 1,96. Pessoal, como é que chega nesse 1,96? Lembra que a gente acabou de fazer? A gente tinha lá a nossa curva, aí eu tinha aqui 95% de precisão. Aqui nos cantinhos eu tinha 2,5 e aqui 2,5. A gente somou o quê? Os 95 mais os 2,5 e chegamos num total de 0,975. Estamos no slide anterior lá. Aí depois a gente veio aqui para a tabela, encontrou esse valor aqui, 0,975. Determinamos as coordenadas, que deu 1,96, que está aqui. Agora, o nosso próximo passo é pegar esse valor e colocar dentro da fórmula. Olha aqui. E isso nós vamos colocar aqui dentro. Formulazinha do erro, disponível para você. Pessoal, eu preciso decorar essa fórmula aqui? Não. Você precisa saber como ela tem que ser utilizada. Quem é Z-lambda, quem é variância. Então, funciona assim, olha. Z-lambda a gente acabou de calcular ali, que é 1,96 na tabela Z. Eleva ao quadrado, a minha variância é 137,9 e o tamanho da minha amostra, que é o N, que é igual a 20. Se eu fizer tudo isso aqui, o meu erro vai ser de 5,15. O que significa? Portanto, uma amostra de tamanho 20, estamos cometendo um erro de 5,15 kg aqui, com uma probabilidade de 95%, quando a gente dizer lá que a nossa média é igual a 76,05. E agora eu quero melhorar essa situação. Eu quero mudar esse 5 quilos, eu achei que está muito alto aí, esse erro que a gente encontrou. Eu quero reduzir esse erro para 2 quilos. Só que para reduzir o erro para 2 quilos, automaticamente eu vou ter que fazer minha alteração lá na minha amostra. Vou ter que aumentar a amostra. Qual vai ser o tamanho da amostra? Quantas pessoas vou ter que colocar na minha amostra para que realmente a gente consiga ter um erro de 2 quilos? Vamos lá, a gente mostra para você isso aqui. Mudou a fórmula, dá uma olhada. A única coisa que altera é que embaixo, ó, o erro, a gente vai colocar elevado ao quadrado e N é o tamanho da amostra, quer dizer, quantas pessoas a gente precisa para atingir essa expectativa de ter um erro de 2 quilos. Z-lambda, a gente calculou, deu 1,96, a gente eleva ao quadrado, vezes a variância que é 137,9, o erro de 2 quilos que está aqui, eu elevo ao quadrado, que vai dar 4. Enquanto a potência, o resultado depois multiplica, vai chegar nesse valor, na divisão vai dar 133. Professor, o que é esse 133? Portanto, se coletarmos uma amostra de 133 funcionários, indivíduos aqui da empresa, nós cometeremos um erro de, no máximo, 2 quilos aqui para a estimativa daquela média que a gente determinou no início. A gente estava dizendo lá que a média dos pesos era de 76,05. E a gente consegue provar essa média de 76,05 com erro ali de 2 quilos,
contanto que a gente tenha lá uma amostra de 133 pessoas, a gente consegue provar esse valor ali fazendo os nossos cálculos, utilizando as duas fórmulas de erro, que é o objetivo da nossa aula, falar um pouco sobre essa situação como ferramenta. Lá a gente está tentando tomar uma decisão, daqui a pouco a gente vai entrar numa concorrência, a gente quer saber como funciona tudo isso aqui para a gente não errar na hora de apresentar os nossos dados. Momento de interação, o nosso momento de interação, o primeiro momento de interação, sempre funciona você participando do Padlet e analisando um exercício que já tem um gabarito, mas você dá uma olhada lá, tenta resolver, depois você olha nas informações. E também acessa o nosso Padlet, que tem uma pergunta lá. A pergunta é a seguinte: qual é a importância dos métodos quantitativos aqui para que a gestão da empresa ela aconteça de uma forma adequada? Acesse o Padlet através do QR Code, você pode acessar também através do nosso link aqui e participa do nosso mural. Lá no mural, a gente tem bastante gente participando, a qualquer momento você pode entrar lá e ver o que o pessoal está escrevendo aqui, curtir as participações e clicando aqui no maisinho vermelho, você pode participar também a qualquer momento do nosso Padlet. Está vendo? Ó, já sei que tem pessoas conectadas aqui, ó. Está aparecendo aqui, a galera já está escrevendo lá, daqui a pouco a gente vai ver as informações dos alunos. Voltando aqui para a aula, a gente tem uma questão para você analisar. A tabela a seguir é relativa a 2009, mostra a preferência de algumas pessoas em relação a 3 marcas, tá? As marcas são A, B e C. Número de pessoas aqui que tem a nossa pesquisa, 2.500, 1.150, 2.350. Considerando-se a tabela apresentada, é correto afirmar que se uma pessoa tivesse sido selecionada ao acaso, eu fiz um sorteio lá, a chance dessa pessoa preferir a marca B seria de quanto? E a gente até tem um gabarito para você depois apresentar o seu resultado. E daqui a pouco a gente volta para a gente fazer essa demonstração do exercício passo a passo. Nesse meio tempo, você dá uma olhada, vê como você faria a resolução dessa questão e também aproveita e participa lá do nosso Padlet. E daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta. Vamos dar uma olhada aqui na resolução do exercício. A gente vai trabalhar a probabilidade do evento acontecer. A gente tem aqui os casos favoráveis. Como a gente está pensando
escolher essa pessoa e ela tenha escolhido a marca B, então a gente tem lá casos favoráveis, 150 pessoas. E os casos possíveis, eu vou somar todo mundo aqui, vai dar 6 mil. Eu faço uma divisão que vai chegar a 0,1917, multiplico por 100, vai dar 19,17, que é inferior a 20% e equivale à nossa alternativa A para a resolução. Lá no nosso Padlet, por sua vez, a gente tem as pessoas que mandaram aqui a participação. Chegou aqui, ó, o Wildon está mandando lá do Polo de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Wildon, muito obrigado aí pela sua participação. Ele está dizendo o seguinte, ó, os métodos quantitativos são de grande utilidade na análise de dados, permitindo a realização de estudos baseados em probabilidade, amostragem, inferência, análise multivariada e outras ferramentas que auxiliam cada vez mais na tomada de decisões das empresas, mostrando rendimento e minimizando gastos e desperdícios. Isso aí, Eldon, bem completa aqui a resposta. A gente tem bastante gente falando aqui sobre isso, pessoal mandando foto. Participa do nosso Padlet. A qualquer momento aí você pode acessar e falar mais sobre essa questão da importância da utilização dos métodos quantitativos como ferramenta que vai ajudar a empresa lá a trabalhar todo esse processo de gestão e também a tomada de decisão. Teste de hipótese para uma média em que a nossa variância ela é conhecida. A gente vai trabalhar duas situações agora, só para a gente fazer uma contextualização. Quando a gente tem essa variância e ela é conhecida, claro, a gente tem que analisar lá o nosso enunciado. Mas nós vamos utilizar a tabela Z. A tabela Z, ela tem um cálculo muito complexo para chegar nos valores, mas ela já foi feito esse cálculo e foi resumido em uma tabela. A gente só precisa encontrar o valor utilizando a nossa fórmula Z, vou lá na tabela e encontro as coordenadas. Bem fácil para isso. Só que quando a gente tiver essa variância e ela for desconhecida, a gente vai mudar a tabela. A gente vai ter que utilizar a tabela T, que é a tabela conhecida como a tabela Student. E a gente vai mostrar para você, porque tem graus de liberdade, também tem várias particularidades ali dentro dessa tabela. Para cada situação, a gente vai ter uma tabela específica para isso. Professor, mas se tiver a nossa prova lá, e como é que vai ficar essa tabela? Geralmente, quando o exercício ele exigir a tabela, vai ter um anexo, um recorte dessa tabela. Pode ficar tranquilo, não tem problema, você só precisa saber utilizar a tabela e qual delas eu vou utilizar em cada uma das situações. Lembra-se que nesse segundo bloco agora da nossa aula, o que está acontecendo? A nossa empresa, a empresa M, é uma empresa que trabalha com a prestação de serviço. E a empresa N, ela faz o quê? Ela faz a contratação, ela é contratante. Ela vai fornecer equipamentos de proteção individual para um determinado serviço. A nossa empresa, ela precisa dizer o seguinte, olha, a média dos pesos dos meus funcionários aqui é um valor X aqui, vamos imaginar que seja lá 80 quilos. E a altura dos funcionários da empresa aqui vai chegar lá a 1,70 m. Ah, chamou a atenção lá da empresa N. Legal, só que a empresa N quer saber se essa informação ela se sustenta. Se essa hipótese que foi colocada ali, ela é afirmativa ou se a empresa vai refutar, ou seja, ela vai negar essa informação que nós estamos apresentando. Para isso, nós vamos mandar para eles lá essa tabela, eles vão fazer todos os cálculos e a gente vai saber se eles vão ter condições de negar essa informação da empresa ou não. Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouco sobre esses dados aqui para que a gente possa entender onde nós vamos chegar com todos esses cálculos aqui. Primeiro, a nossa variância aqui, ela é conhecida. O objetivo do teste estatístico aqui é de hipóteses, então, fornecer uma metodologia que nos permita verificar se os dados amostrais, eles trazem o que? Evidências que apoiem ou não uma hipótese que foi apresentada. Essa hipótese aqui é uma hipótese estatística que foi formulada aqui pela empresa. Muito bom, a gente pode também utilizar isso para uma situação em que a empresa ela esteja precisando aqui de dados aqui de um concorrente, por exemplo. Segundo passo, primeiro passo aqui, elaborar a hipótese. Então, vou dizer lá na hipótese H0, eu vou dizer lá que a altura dos funcionários equivale a 1,70 m. Essa vai ser sempre uma igualdade
Ou seja, é aquela afirmativa que a empresa realmente ela está tentando sustentar aqui. Caso essa hipótese ela não seja sustentada, a gente vai refutar, a gente vai negar a hipótese 0 e vai ter uma outra hipótese que vai ser a hipótese alternativa. Segundo passo, aqui ó, já está dizendo, lembra do xzinho aqui com n, quer dizer que a gente vai ter que utilizar a nossa curva normal para isso. E nós vamos precisar de alguns dados aqui, que seria a nossa variância, seria a média e também o tamanho da minha amostra para chegar nesse valor. E aí o que acontece? Nós estamos participando aí da concorrência lá e aí o contratante ele quer fornecer esses equipamentos de proteção individual. A gente tem que trabalhar com uma margem de erro ali, ou ser preciso nesses dados apresentados. Eu preciso falar que a minha média é referente àquele valor e ela pode ser testada, porque também a gente... Lembra o que a gente fez lá no início? A gente encontrava o erro, eu quero encontrar a margem de erro, eu quero reduzir para que ela seja de no máximo 2 quilos, ou eu posso reduzir para que seja de 10 centímetros ou 50 centímetros, eu posso também trabalhar esses dados. Continuando para a gente fechar essa parte e ir para os cálculos. Passo 3, nós vamos fixar aqui um nível de significância de até 5%. Escrever uma região crítica. Professor, o que é essa região crítica? Nós vamos apresentar dados que eles vão ser analisados e também eu vou ter um espaço aqui que a gente vai chamar de RC, região crítica. Se a informação que nós calcularmos aqui, se ela estiver dentro dessa região crítica, o que acontece? Nós vamos refutar esse resultado. Porém, se a gente disser lá, são 80 quilos, esse 80 quilos estiver fora da região crítica, ele vai poder ser considerado, não vamos ter problema nenhum. Essa é a forma de saber se o dado apresentado pela empresa M aqui, realmente ele está correto. Quarto passo, a gente calcula a média do conjunto de dados e toma uma decisão. Essa decisão ela vai ser tomada lá pela empresa N, porque realmente é ela que vai contratar a nossa empresa e nós vamos apresentar as médias daqui a pouquinho para a gente mostrar todos esses cálculos. Teste de hipótese, a nossa variância ela é conhecida. Sendo conhecida, a gente vai utilizar a nossa tabela Z e como tem uma região crítica, eu vou trabalhar com 2 valores. Vamos ter valor maior e um valor menor. Para isso, o nosso Z vai ter que ser um positivo e um negativo. A gente chama de teste bilateral quando isso acontece. Deixa eu te mostrar lá passo a passo. Observe que cada afirmação feita aqui pela empresa M trata de uma suposição. O peso médio dos funcionários é de 80 quilos e a altura média é maior ou igual a 1,70 m, aqui, 170 centímetros. A gente vai denotar aqui x e y para essas duas variáveis, peso e altura. A gente vai dizer que a média de x vai ser 80 e a média de y é maior ou igual a 1,70. Professor, esse valor do desvio padrão? O desvio padrão, ele já foi calculado, também está lá no livro de vocês. A gente vai colocar em qual página ele se encontra. Lá na página 159, esses valores já foram apresentados. O desvio padrão do peso é 12 e o desvio padrão da altura vai ser 8 metros. Lembrando que o desvio padrão a gente consegue com a raiz quadrada da variância. Quer dizer que se eu elevar esse valor ao quadrado, que é o contrário da raiz quadrada, a gente chega na variância. Só para você entender ali, porque na hora do cálculo, ele apresenta lá a variância igual a 12 elevado ao quadrado. Só de onde saiu isso? Porque o 12 é o nosso desvio padrão. O desvio padrão é o resultado da raiz quadrada da variância. Quer dizer, se eu pegar esse desvio padrão e elevar ao quadrado, vai ser o mesmo valor. Se eu pegar 12 elevado ao quadrado, dá 144. Raiz quadrada de 144 é o 12. Por isso, ele vai colocar na fórmula ali de uma forma mais tranquila, só para você entender de onde cada valor está saindo aqui, está sendo apresentado. Vamos lá. Peso lá dos funcionários. A empresa M está dizendo que a média é de 80 quilos. Determinar a estatística teste, a gente vem para cá, ó, vamos utilizar a curva de distribuição. 80 vai ser a nossa variável. Está vendo a variância aqui? Ele coloca 12 elevado ao quadrado dividido por N. Aquela formulazinha que a gente acabou de dar uma olhada aqui no slide anterior.
Aí, se eu fizer todo esse cálculo aqui, ó, fizemos aqui na memória para vocês, 12 ao quadrado 144, divide por 20, vai dar 7,2. Tem aqui o valor da minha variância. A nossa precisão aqui vai ser de 90%, porque o teste é bilateral, tá? A gente tem 1% aqui e tem 1% aqui também. Esse 80 equivale à nossa média. A minha região crítica que eu tenho que utilizar, eu tenho que apresentar aqui, por ser teste bilateral, 2 valores, tá? Porque eu tenho 2 extremidades. Só para você entender, a gente também mostrar na tabela, olha aqui, o nosso tamanho aqui vai ser de 99%, o valor mais próximo na tabela é o 99,01, que equivale a 2,33. Só dá para a gente provar isso? Nós vamos para a câmera de documentos agora, eu vou mostrar para você como esse valor ele é encontrado. Você viu que a gente apresentou lá o número 99,01, que é o valor mais próximo. Está aqui, ó, 99,01. Se eu ligar as extremidades aqui, vai dar 2,3 aqui, ó, está aparecendo para você. E lá em cima eu tenho o número decimal 3 também. Então vai ficar 2,33, para você entender que o valor que a gente encontrou mais próximo aqui do 99% está na tabela Z. A gente volta lá para o quadro. E agora, só fazer o cálculo. É bem simples, olha. O Z, primeiro a gente vai utilizar o menos 233, que é esse valor que nós encontramos aqui. Essa é a nossa fórmula de Z. Eu simplesmente tenho que fazer multiplicação cruzada aqui para encontrar a minha variável C crítica 1. Aqui, ó, a média é 80. Nós calculamos essa variância dividido por N, que deu 7,2. Faz multiplicação cruzado, desenvolve tudo. Eu já tenho 73,5. Lembra da nossa região crítica? Eu já tenho um valor que vai estar aqui, ó, 73,75. Agora a gente precisa encontrar esse outro valor aqui do lado. Por isso, para que isso aconteça, nós vamos utilizar o nosso 233, só que positivo agora. Mesma coisa, faz multiplicação cruzada, lembrando que aqui tem um invisível, mas todo o cálculo vai chegar em 86,25. Qual a região crítica, professor? Funciona assim, olha, o X, para ficar na região crítica, ele teria que ser menor ou igual a 73,75. Ele é maior que isso, então não vai estar nesse intervalo, ou o X tem que ser maior ou igual a 86,25. Também não está na nossa região crítica. Os 80 quilos apresentados, ele não está em nenhum desses intervalos aqui. A gente já gera um relatório para que isso possa ficar bem claro ali para a empresa. Olha, portanto, considerando que a empresa N, a nossa contratante, ela tem acesso à nossa amostra com nível de significância de 2%, lembra que a gente colocou 1% em cada extremidade, não há indícios suficientes aqui para que ela consiga o quê? Refutar, ela possa negar a nossa afirmação de que a empresa tem um peso médio dos funcionários de 80 quilos. Porque esse 80 quilos, ele não se encontra na região crítica e a gente consegue apresentar esse dado sem nenhum problema, a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Porém, esse é o primeiro dado apresentado lá, que são os 80 quilos que a gente está apresentando lá para a empresa. Agora, a gente vai ter que pensar na questão da altura. A gente disse lá que a média, a gente sugeriu uma média de 1,70 m. Vamos fazer o cálculo, só que agora a gente vai ter o quê? O teste unilateral. Vou te mostrar como funciona isso na nossa curva de distribuição aqui. Testaram uma média igual a 1,70 m. Aí é teste unilateral, a gente tem 2% aqui. Isso quer dizer que vai funcionar assim. Vamos utilizar a curva. A média, ela é 1,70 m. O desvio padrão é 8 elevado ao quadrado, dividido por 20, que é a quantidade, tem memória de cálculo aqui, que vai dar 3,2. A nossa curva, olha como ela funciona aqui. O nosso teste aqui, a gente está pensando em 98% de precisão, porque tem os dois aqui. Como ele é unilateral, eu vou trabalhar somente com um valor. Olha lá, o nosso Z dos 98%, eu vou lá na tabela Z, encontro 0,9798, o valor mais próximo, ele está dizendo que vai dar 2,05.
Tem como provar isso, professor? Vamos lá. Vamos voltar para a nossa tabela aqui e nós vamos encontrar na Câmara de Documentos, vamos encontrar o valor mais próximo de, deixa eu ver aqui, 98%, que é o 97,98, que está aqui, ó, 97,98. Vamos ver as extremidades? Tem 2, alguma coisa aqui, 2,5. É assim, encontra as coordenadas, vão para o quadro e a gente consegue fechar o nosso exercício. Só fazer os cálculos. Aqui a gente vai utilizar o negativo, é só uma parte que a gente vai procurar. Multiplica cruzado, desenvolve tudo aqui, vamos chegar num total de 166,30. O que significa? Que a nossa região crítica, ela vai ser o y menor ou igual a 166,33. Menor. O que quer dizer que os nossos 170, eles são maiores que esse valor. Ou seja, não está na RC. Eles não estão aqui na região crítica e no nosso relatório a gente vai dizer o seguinte, ó, considerando que a empresa N, ela tem acesso à nossa amostra, nível de significância de 2%, ela não tem aqui, não tem forma, não há indícios suficientes para que ela possa refutar, ela possa rejeitar a nossa afirmação aqui que a média dos funcionários da empresa é maior ou igual a 1,70 m, a gente apresenta o dado, gera relatório e confirma o nosso valor e gera ali uma credibilidade para esses dados. Se a empresa N fizer o cálculo e falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, a gente pode contestar, porque a gente também fez os nossos cálculos aqui e deu tudo certo. Teste de hipótese agora para média, a nossa variância aqui ela é desconhecida. Como é que a gente fica sabendo desses dados no exercício? A gente precisa, o enunciado, ele precisa informar que a gente tem uma variância ali que ela é desconhecida. Quando ela for desconhecida, a gente vai abrir mão da tabela Z, lembra ali das coordenadas e tudo mais, a gente vai para uma outra tabela T, que passou pelo mesmo processo. Cálculos complexos que foram reduzidos em uma tabela. O que a gente precisa fazer é encontrar coordenadas, só que também ela tem algumas particularidades que a gente precisa analisar quando a gente vai para essa tabela, que é a tabela T-Student. Olha o que ele está dizendo aqui no enunciado. Não iremos mais supor que a variância populacional ela é conhecida. Primeiro passo, nós vamos elaborar as hipóteses. Quais são as hipóteses? Hipótese zero é aquela hipótese que a empresa vai apresentar, que ela entende que como uma hipótese afirmativa, sempre uma igualdade aqui. Detalhe aqui do nossa memória de cálculo aqui. A variável H1, ela será aceita se rejeitarmos a hipótese H0. O que ele está querendo dizer? Se aqui no H0 eu disser que a altura lá é de 1,70 m e for diferente disso, eu vou ter que rejeitar essa H0 e aceitar a outra hipótese, uma hipótese alternativa aqui. Segundo passo, nós vamos determinar a estatística teste. Olha aqui o que aconteceu, ó. A nossa tabela mudou, agora não é tabela Z mais, é tabela T. Por quê? A nossa variância populacional ela não é conhecida mais. Vai ser a média, aqui vai ter o nosso Mi, vai ter a variância também, o N, o tamanho da amostra, não vai mudar muita coisa. O V, ele vai ser N-1. Professor, eu não entendi nada disso aqui. Dá para a gente deixar mais claro o que está acontecendo? Ó, agora, nós mudamos agora, a gente vai ter que usar uma outra tabela, a tabela T. Ela trabalha com graus de liberdade. Quando a gente tiver uma amostra, que é o nosso caso, uma amostra do tamanho 20, na tabela a gente vai ter que utilizar 20 menos 1. Por isso que ele coloca no quadro ali N menos 1. Tá vendo aqui, olha, o nosso Vzinho, que é o que vai estar na vertical da tabela, vai ter que ser N menos 1. Mas eu quero te mostrar. Vamos lá para a câmera de documentos. Eu vou trocar a tabela aqui, ó. A gente está tirando a tabela Z. A gente não vai usar por enquanto, está no material complementar. E essa tabela T aqui, onde é que ela está, professor? Ela está lá no livro de vocês, na página 175 e 176. Deixa eu te mostrar como ela funciona. A gente fez até algumas anotações aqui. Qual o tamanho da amostra que a gente levantou? A gente fez o levantamento da amostra lá de 20 funcionários. Olha aqui, 20. Eu estou fazendo 20 menos 1, que é N menos 1. O nosso V aqui, ele vai ter que ser
na linha do 19. É aqui que eu vou trabalhar essa situação. Já para você entender, eu vou fazer vários cálculos ali dentro da minha fórmula. O valor que eu encontrar, ele tem que estar nessa linha, o valor mais próximo dessa linha. Pode ser o 3,579 próximo desse valor, ou desse, qualquer um desses aqui. Quando eu encontrar o valor, digamos que seja 2,205. Qual que é meu nível de significância? A gente sobe, vai ser 2%. É assim que a gente vai trabalhar com essa tabela T, para você entender exatamente como vai funcionar esse nosso cálculo. É simples, mas eu preciso saber exatamente qual é o pedido do exercício, qual é a minha variância, qual é a minha média, quais são as informações, porque nesse caso, a minha variância ali, ela é desconhecida. Eu ainda tenho essa preocupação de apresentar um dado ali que seja um dado correto, um dado certo. Vamos imaginar que aquela estatística que a gente estava utilizando lá, que levantava gráfico, calculava média, mediana, desvio padrão, a gente tem outro departamento ali que vai trabalhar com essa estatística mais específica aqui, por isso que a gente fez um pedido para você fazer leitura do livro. A gente tem um exercício de uma outra empresa desenvolvido passo a passo lá para você entender e ter facilidade também para saber o que a gente está fazendo aqui durante a aula. Vamos continuar, tem mais essa parte aqui para fechar. O exercício, ele está dizendo o seguinte, ó, passo 3, o que a gente vai fazer no passo 3? Fixar o nível de significância aqui até 5%, eu vou mostrar para vocês o que acontece nisso, e escrever a região crítica também, que é o nosso espaço. Passo 4 aqui, calcular a estatística de amostra, e aí para isso nós vamos utilizar a nossa fórmula T, fórmula que é usada aqui para valores menores. E no final, a gente vai tomar uma decisão com relação ao que foi apresentado, se é interessante para a empresa ou não. E a tabela, professor? Vamos colocar aqui, ó, página 175 e 176, onde tem a tabela T, lá no livro de vocês, porque você pode dar uma olhada lá a qualquer momento e chegar no valor e entender como nós estamos encontrando esses valores aqui durante a nossa aula. Para resolver a nossa SP, a gente já encontrou o valor lá do peso dos funcionários, a gente não vai focar, a gente vai focar na altura para trabalhar essa tabela T para você entender como ela funciona. SP4. Agora, testar a hipótese em que a nossa variância aqui, ela é desconhecida. E para trabalhar a variância desconhecida, a gente precisa utilizar uma outra técnica aqui, que seria a fórmula T e a tabela T também, que é a tabela Student. Vamos aos dados. Considerando que a empresa N, que é aquela nossa contratante, lembra? Ela teve acesso à amostra dos dados, que é aquela tabela lá com 20 funcionários. Ela consegue constatar se a afirmação da nossa empresa aqui, a empresa M, se ela é verídica, se a gente está falando certo aqui, dando os valores corretos ou não. Isso é, que os funcionários eles possuem uma média de 80 quilos e a altura média, que a gente vai focar aqui para esse exercício, a altura média maior ou igual a 1,70 m e agora trabalhando com a nossa tabela T, em que a variância ela é desconhecida. Qual vai ser a tabela que a gente vai mandar lá para a empresa N? Vai ser essa aqui, olha, que tem a nossa amostra lá de 20 funcionários. A gente está focando aqui nessa variável, que seria a altura desses nossos funcionários. E agora a gente precisa trabalhar os graus de liberdade, pensando numa amostra de 20, que é o que a gente mostrou lá para a empresa N. Lá na tabela a gente vai ter que utilizar o 19, a gente vai fazer N-1 e colocar todos os dados dentro dessa fórmula. Vamos ver se lá na região crítica a coisa vai acontecer de uma forma correta ou não, se a gente pode dizer que a empresa N não vai poder negar a informação apresentada utilizando aqui uma variância desconhecida. Vamos lá. Problema 2, a gente está dizendo que a média aqui das alturas é de 1,70 m. O primeiro passo, ele já foi realizado, ou seja, a hipótese ela já foi fixada, a gente já disse que a média das alturas lá é 1,70 m. Passo 2, vamos determinar a estatística teste. Vamos usar a nossa fórmula T. O nosso grau de liberdade aqui, ele vai dizer que a amostra vai ter que ser a quantidade da amostra, que é 20,
menos 1. É uma condição básica para a gente utilizar a tabela T. Então, lá na linha V, que é a linha vertical, a gente vai ter que pegar a linha 19, assim como eu mostrei para você lá na nossa tabela. E esse 20, professor, 20 é o tamanho da nossa amostra, quer dizer, 20 funcionários é que a gente está utilizando para resolver esse exercício. Fixar o nível de significância de 2%, calcular a estatística a partir da amostra. Ele está dizendo aqui, olha, a nossa média, a gente já calculou, que é 172,85. Também a nossa variância lá, 60,45, também calculado, que é a variância das alturas. Também já tem passo a passo lá no livro. A gente vem aqui na nossa tabela T e vamos colocar as informações. Média menos o nosso x lá, que é a altura 170, raiz quadrada da variância dividido por 20. Só atendendo a fórmula, estamos colocando aqui os valores que estão na fórmula. A gente vai chegar em quanto? Fazendo todos os cálculos aqui, a gente vai chegar em 1,64. Agora é que entra a nossa tabela. Porque ele está dizendo lá que o valor de P, a probabilidade, tem que ser maior ou igual a 5% aqui. Nós temos que aproximar esse valor aqui de 1,64 na tabela. Ele está dizendo que o número mais próximo na tabela é o 1,729. Vamos dar uma olhada na tabela para ver se isso está correto ou não? Vamos lá. O valor que a gente encontrou ali é o 1,64. A gente vem aqui na tabela, 20 funcionários, a gente retirou 1, o nosso V que está aqui, tem que estar na linha do 19. A gente vai procurar aqui o número mais próximo de 1,64. Vamos aqui. O número mais próximo é o 1729. Assim como está lá no nossa anotação, lá, o valor que mais se aproxima é 1729. A gente sobe aqui, ó, o nosso nível de significância está em 5%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha. Se ele estava procurando um nível de significância realmente de 5%, a gente foi lá na tabela, colocamos todos os nossos cálculos aqui no valor T. Agora, eu já consigo gerar o meu relatório para determinar a minha precisão. O que a gente está fazendo aqui? A nossa variância ela é desconhecida. E a gente está apresentando uma afirmação aqui lá para a empresa N, que a média das alturas dos funcionários é 1,70 m, 170 centímetros. A gente também vai encontrar a região crítica, mas já aí com uma outra perspectiva, que seria uma utilização sem uma variância conhecida. A gente vai para a nossa tabela T, que é a tabela Student, que tem lá também todos os valores apresentados, só que a gente utiliza de uma outra forma, com graus de liberdade ali, utilizando o número de amostra menos 1 e também trabalha com coordenadas. Vamos continuar aqui para a gente apresentar o nosso relatório. Passo 5, a gente tem que tomar uma decisão. Como o valor P ele é maior que o nível de significância estipulado, nós não podemos rejeitar H0. Quer dizer, a gente não pode rejeitar o dado apresentado lá no início. Isso é, não há indícios suficientes aqui que nos permitam refutar a possibilidade aqui de a média populacional ser 170. Lembra, no início do exercício, ele estava trazendo o seguinte dado lá, precisava ser até 5%, e o nosso resultado aqui, o valor de P, foi maior que 5%, então está dentro da nossa expectativa, a gente não consegue rejeitar essa informação. Nós fizemos os nossos cálculos aqui, pelos nossos levantamentos, está tudo correto, mas ainda a gente precisa ter o resultado lá da empresa N, que é a contratante, que também vai ter acesso a essa amostra, que também vai fazer o cálculo, vai usar a tabela T, vai fazer tudo certinho lá e a gente tem que bater as informações para saber se o nosso resultado realmente está correto. E sim, nosso resultado está correto, mas vamos verificar o relatório aqui da empresa N como ficou. Portanto, considerando aqui que a empresa N, que é a contratante, ela tem acesso aos dados amostrados aqui, com nível de significância de 2%, não há
indícios suficientes para que ela consiga fazer o quê? Ela consiga refutar, ela consiga negar aqui ou rejeitar a afirmação da empresa M, que é a nossa empresa, que a altura média dos funcionários aqui da nossa amostra é maior ou igual a 170 centímetros. A gente conseguiu fazer essa afirmação levantando todos os dados e lembrando que nós estamos falando de uma estatística que é específica para uma tomada de decisão. Principalmente nessa situação, a gente tentou trazer isso para a empresa e pensar num dado aqui hipotético de que uma fornecedora lá, uma contratante, ela vai fornecer equipamento de proteção individual, mas ela quer saber se realmente o peso e a altura dos funcionários ali realmente vai ter condições para que ela possa fechar esse contrato e, de acordo com as nossas informações, ela não consegue rejeitar o dado que foi apresentado. Momento de interação, momento de você participar da nossa aula. Como, professor? Você pode participar olhando o exercício que é apresentado, ele já tem um gabarito, e aí você pode pensar no exercício passo a passo antes de resolver. Ele é assim, olha, seja uma variável que a gente vai trabalhar a curva de distribuição, a média, a variância foi apresentada já que é 5, observado o dado da população, a precisão que a gente está procurando aqui é de 95%, como a gente fez na aula já. Qual é o erro máximo que cometemos aqui? A estimar a verdadeira média dessa população aqui de tamanho 20. E aí nós temos as alternativas aqui. Eu quero que você faça uma análise, pode até tentar resolver isso num rascunho. E depois você pode colocar lá na resolução, depois a gente mostra a resolução passo a passo. Também vai lá no QR Code lá que é apresentado no seu material, faz a leitura do QR Code, acessa o Padlet e faz seu comentário também sobre a importância dos métodos quantitativos como ferramenta de gestão. Daqui a pouco nós voltamos. Muito bom, nós já estamos de volta para analisar o passo a passo aqui do exercício. Vamos lá. Aqui ele já deu um dado, aqui ele já falou que a variância era 5. Ele diz também que o tamanho da amostra era 20. O Z lambda, a gente consegue determinar como? Ele está dizendo que a nossa precisão aqui é de 95%. A gente vai estar pegando todo esse lado aqui, somando 95 mais 2,5 dá 0,975. Que seria a soma das extremidades aqui da nossa curva. Esse 0,975 eu localizo lá na minha tabela Z, encontro as extremidades, que vai dar 1,96, que seria o valor do Z lambda. O que eu faço agora, professor? Pega esse valor e coloca na fórmula do erro. Z lambda 1,96, a variância ele já disse que é 5 e o tamanho da amostra é 20. Vai chegar a 0,98, isso quer dizer que, com a precisão de 95%, o erro máximo que cometemos a estimar a verdadeira média dessa população de tamanho 20 é de 0,98. A alternativa correta vai ser a letra E. Dado interessante também o nosso Padlet lá, o pessoal está participando. A qualquer momento, a qualquer hora, final de semana, madrugada, você pode acessar lá o nosso Padlet e responder a pergunta lá, qual a importância dos métodos quantitativos aqui para a gestão da empresa. Temos a participação aqui da Letícia Moura. Letícia, obrigado pela sua participação. Polo de Guarabira, lá na Paraíba.
está falando sobre a importância, está dizendo sim, porque os métodos quantitativos são aqueles que empregam quantificação, tanto para a coleta de informações, como no tratamento delas, por meio de técnicas estatísticas, como teste de hipótese, de regressão linear e programação linear. Isso, a estatística nossa aqui, ela fica mais específica quando a gente trabalha todos esses dados. Também nós temos a participação dos nossos alunos, vamos dar uma olhada aqui. A Kelly mandou os polos que estão conectados na nossa aula, quero citá-los aqui. A gente tem o pessoal lá de Americana, um grande abraço para vocês. Pessoal de Betim, Campo Grande, Canguçu, Contagem, Gurupi, Itumbiara também, Manaus. Pessoal lá de Palmas, um grande abraço para vocês. Recife, Ribeirão das Neves, pessoal do Rio Grande também. Santana do Araguaia, obrigado pela participação. São João do Paraíso, São Luís Gonzaga, Sertãozinho também aqui na nossa aula, Uberaba e Vitória da Conquista. Grande abraço para vocês, obrigado por participarem da nossa aula aqui. E a qualquer momento, participe lá do nosso Pedret, faça a leitura também do que o pessoal está colocando lá. Tem a nossa aula número 1, aula número 2, tem muita participação ali. A qualquer momento, acesse, faça a leitura, entenda lá o que os alunos estão colocando no mural e tenha a sua participação na nossa aula. Recapitulando as informações da nossa aula de hoje, que teve um outro olhar, a gente pensou ainda na empresa M, aquela empresa que tem 30 mil funcionários, a gente fez o levantamento lá de 20 funcionários, que é a nossa amostra significativa dos 30 mil. Hoje, a gente tinha uma situação inusitada, que a nossa empresa, como prestadora de serviços, ela tinha que participar de uma concorrência, ela tinha uma contratante, que ela queria contratar a nossa empresa, e para que isso acontecesse, a gente tinha que apresentar os dados ali da média do peso e também das alturas dos funcionários. A empresa contratante, ela fornece equipamentos de proteção individual. É claro que ela deve ter uma preocupação em saber qual é o peso dos funcionários, porque ela vai fornecer lá, vamos imaginar que é um tipo de calçado diferenciado para que possa acontecer esse uso. E também a roupa lá, que seria um equipamento de proteção individual, para isso teria que ter uma média da altura de funcionários para atender essa especificidade. Para isso nós apresentamos os dados, geramos região crítica, fizemos todos os cálculos aqui e enviamos para a empresa N, que também fez a análise dos dados apresentados e ela não conseguiu rejeitar a informação. Quer dizer, além de a gente apresentar dados concretos, a gente ganhou credibilidade ainda, porque a gente sabe fazer os cálculos ali e conseguiu apresentar certinho. Isso seria uma estatística específica para um determinado dado bem peculiar da empresa e em algumas situações. É para isso que a gente entra em alguns pontos da matemática, que é matemática específica, realmente, a gente está tentando entender realmente como isso acontece, calculando o quê? A margem de erro, lá, o tamanho do erro, o tamanho da amostra, mas para isso a gente passa por todo aquele processo de calcular a amostra, trabalhar com gráfico, média, moda e também a mediana. Vamos para os tópicos aqui que a gente viu hoje. A gente falou sobre noções de probabilidade e aqui a gente teve a oportunidade de conhecer os pontos que são favoráveis e também impossíveis. A gente falou também que aqui nas noções de probabilidade, a gente pode apresentar esse dado tanto na forma de uma fração, um número decimal ou uma forma de porcentagem. Depende de como vai estar disponibilizado ali o seu gabarito, você consegue também chegar nesse resultado sem muitos problemas, é bem fácil. A gente trabalhou a situação para saber lá, para a gente escolher aleatoriamente, uma pessoa que fosse do sexo masculino lá naquela relação de 20 funcionários. Tinha 11 dos 20, a gente determinou lá 55%. Continuando, a gente falou de dados estimadores e aqui a gente focou nas estimativas que essa empresa fez, trabalhou também as hipóteses, hipótese afirmativa da empresa, que seria o nosso H0, que poderia ser refutada também e gerar a hipótese H1. Hoje também a gente teve uma possibilidade de conhecer as duas tabelas. A tabela Z, que para utilizar essa tabela a gente tem uma fórmula específica, a gente muda os nossos códigos tradicionais para utilizar essa tabela Z. A gente viu também que para encontrar o valor é só trabalhar as coordenadas ali. A aula atividade de vocês tem um exercício próximo a essas informações para você praticar um pouquinho mais. E a gente conheceu também a tabela T,
que a tabela Student, ela trabalha com graus de liberdade, ela tem uma outra expectativa ali de utilização desses dados. A gente vai ter que ver o tamanho da amostra, a gente faz o tamanho da amostra menos 1, encontra o valor dentro de uma linha e encontra lá o seu nível de significância. São detalhes interessantes ali para que a gente gere a região crítica. Se o dado apresentado ele estiver dentro dessa região crítica, o dado apresentado ele tem que ser rejeitado, ele está errado, não reflete a situação da empresa. Se a gente conseguir provar, fazer todos os cálculos, ele estiver fora dessa região, aí essa ideia não pode ser refutada. Quero agradecer muito a sua participação na aula de hoje, aula bem específica. Façam a leitura lá da unidade 4 para a nossa próxima aula e a gente se vê lá. Um grande abraço e bons estudos para você.